Olá, caro aluno, olá, cara aluna. Neste primeiro momento da nossa primeira aula da disciplina de ensino religioso, eu gostaria de compartilhar com vocês um momento muito importante, para esta turma, uma turma de 7º ano do ensino fundamental, anos finais, onde nós poderemos discutir, alguns conceitos muito importantes que, na verdade, acabam gerando muito embate, muita discussão acerca do ensino desta disciplina, junto às escolas, sejam elas escolas públicas ou escolas privadas. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir exatamente o que é religião e o que é ensino religioso, Como é que esses dois conceitos eles se concentram dentro das escolas públicas, quando muitas vezes pessoas que possuem crenças diferentes, pessoas cristãs, pessoas que pertencem ao espiritismo, pessoas que possuem famílias de outras crenças religiosas, admitem esse tipo de ensino da disciplina dentro da escola pública, no caso aqui no qual nós pertencemos à escola pública, a Escola Estadual João Alves de Mello. E aí, no primeiro ponto que nós precisamos discutir, que eu gostaria de uma reflexão sobre vocês exatamente, sobre o que é que vocês entendem por religião. Então, para mim, o que é religião? Eu, enquanto aluno, o que é que eu penso, o que é que eu tenho em minha mente? Qual é o conceito que eu busco para tratar de religião? Se nós formos buscar a origem de sua palavra, ou nós vamos chamar de etimologia da palavra, religião, ela vem lá do verbo, ela vem do latim, da nossa origem, da língua portuguesa, que fala de um termozinho chamado de religare, Re, prefixo, ligare, significa religar. Então, o que é essa etimologia com a religião? Ela vai trabalhar sobre esse termo. Então, o que é que se busca nesse momento com o conceito de religião? Então, religião seria exatamente ligar de novo o ser humano a Deus. O ser humano vai a Deus e Deus vai ao ser humano. Então, seria esse ponto de encontro entre o ser divino supremo e o ser que está aqui na Terra, aquele que vive sob a dependência de Deus. Então, nesse momento, nós vamos observar que também a palavra religião pode significar comunidade de adeptos de determinada espiritualidade, certo? Então, a religião católica, a religião do candomblé, a religião do espiritismo, e entre outros tipos de religiões. Estou falando daquelas que vocês podem ter um pouco mais de contato ou terem mais acesso a esse tipo de informação. Mas existem outras diversas formas de espiritualidade, de religiosidade. Então, para o povo mais simples, das comunidades mais antigas, a religião seria exatamente o sinônimo de religião era igreja. Então, a igreja era o sinônimo de religião. Então, se eu vou a uma igreja, eu pratico uma religião. Então, isso durante muito tempo ficou colocado dentro da cabeça de muitas pessoas. E aí, até hoje, muitas vezes esse conceito ele acaba sendo fixado. Para isso, toda religião, como nós vimos anteriormente, que ela busca estabelecer exatamente Deus e o ser humano, nós vamos buscar esse princípio e perceber que a religião ela tem elementos. Então, quais são os elementos da religião? Os elementos da religião, nós vamos citar basicamente 4 trechos, ou 4 eixos. Então, o primeiro eixo seria exatamente uma doutrina ou dogma, que a doutrina ou dogma é exatamente um conjunto de verdades sobre o mundo. O que é que uma religião X pensa sobre o mundo? O mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. O mundo vai acabar em 2030, o mundo vai acabar no ano 2000. O que é que a religião, a doutrina, ela fala sobre Deus? O que é Deus para determinadas religiões, Qual é o sentido da vida? Que quando se morre se reencarna um animal, quando se morre se vai para o céu, Sobre a origem do ser humano e seu destino após a morte, Então, esses seriam dogmas. Dogmas são verdades que não podem ser quebradas, que não podem ser questionadas. Então, se eu sou adepto de uma religião, aquela crença pregada por aquela religião, sobre aquele determinado tema, como eu falei, sobre o mundo, sobre Deus, sobre o destino após morte, então ela deve ser aceita, e comungada por seus adeptos. Um outro ponto é exatamente as escrituras sagradas ou as tradições orais, Então, são textos que transmitem, conforme a fé dos seguidores, uma mensagem revelada pelo divino, ou seja, pelo Deus. Como para a maioria de muitos adeptos da religião cristã,
Essa Sagrada Escritura é exatamente a Bíblia Sagrada, né? Considerada para os cristãos como o seu livro, né? Com todos os seus ensinamentos contidos neste livro. Nós vamos ter também o eixo dos rituais e ritos, que são as manifestações públicas e pessoais ou coletivas dos que têm a mesma crença. É missa, é culto, né? É um ritual em terreiro, né? Então, qual é o tipo de rito e rituais que eu vou possuir dentro dessa religião? E o outro são os símbolos religiosos, ou seja, são as representações sagradas. É uma cruz, né? Então, o que é, por exemplo, na religião cristã? A cruz sagrada é o maior símbolo religioso que existe dentro da igreja para, por exemplo, o mundo católico. Eu estou citando assim, gente, o mundo católico, mas não estou direcionando para a religião especificamente católica ou cristã. Eu estou citando como mais exemplos porque trata-se de uma religião com um grande número de adeptos, na verdade, aqui no Brasil, né? Então, por isso que eu estou tratando exatamente mais sobre esses temas. E aí nós vamos trazer também os elementos de uma religião. Então, o que é que eu preciso ter também? Eu preciso ter o princípio da ética, né? Que são os comportamentos ou orientações características que são permeadas por valores, como, por exemplo, as atitudes diante de Deus, o relacionamento com outras pessoas. Então, muitas das religiões, elas pregam esse relacionamento com o outro de forma recíproca, de forma amorosa, de forma de ajuda, né? Então, as religiões trabalham geralmente nessa perspectiva. Um outro elemento da religião é a chamada comunidade, ou seja, as pessoas, né, a assembleia de pessoas estão ligadas a uma mesma religião. Está lá 2.000, 3.000, 4.000, 6 pessoas ou 10, enfim. Mas elas estão comungando do mesmo objetivo, estão pensando em uma mesma coisa, estão adorando ao mesmo Deus. E um outro princípio é o princípio da religiosidade, ou seja, é a relação que o indivíduo possui com sua religião. É por oração, é por meditação, é por sacrifício, né? Ou por outros itens que nós vamos poder observar. Então, tudo isso nós tratamos falando exatamente sobre a religião, certo? Então, esse é o tema tratado como religião. Desde o seu conceito, como nós lidamos aqui e falamos inicialmente, né? O conceito inicial, que significa religar, ligar de novo o ser humano a Deus, né? E Deus ao ser humano, uma relação recíproca. Desse princípio de espiritualidade, né? Para a grande maioria, o povo simples, a igreja é sinônimo de religião. E vimos os elementos de uma religião, que é a sua doutrina ou dogma, as suas escrituras sagradas ou tradições orais, os ritos e rituais e os símbolos religiosos. Vimos também as características dos elementos de uma religião, como a ética, o princípio da comunidade, da religiosidade. E, por fim, nós vamos discutir agora o ensino religioso, que é aqui que nós estamos tratando na escola, né? Vimos trabalhar aqui dentro de uma disciplina, né, que vai ter avaliações, que vai ter trabalhos. Então, como é que nós vamos trazer esse conceito? Então, o ensino religioso vai ser exatamente o estudo da dimensão religiosa da humanidade. Então, qual é o objetivo desse ensino religioso, né? É promover a compreensão da religiosidade e do fenômeno religioso nas culturas e sociedades. Então, nós não vamos tratar diretamente de uma religião específica, mas nós vamos tratar dessa diversidade, né, em diversas culturas e em diversas sociedades, sejam das sociedades mais antigas, sejam das sociedades atuais. E onde é que está previsto isso, né? A Constituição brasileira, que é a nossa carta maior, que contém todas as nossas leis, ela afirma, né, em sua Constituição, que uma sociedade ela deve ser fraterna, pluralista e sem preconceitos, né? Então, deve haver respeito a essa diversidade no espaço escolar, né, independente da religião que a pessoa vá ser adepta. E o ensino religioso passou a ser considerado como componente curricular, né, a ser trabalhado dentro da escola. Por isso, ele deve ser organizado e gerido pela escola, não por uma confissão religiosa. Então, o que eu pratico na minha igreja, na minha religiosidade, lá fora do ambiente escolar, não pode ser programado dentro da escola, né? Eu não posso, eu sou católico, sou professor, sou católico apostólico romano, e aí eu sou professor de religião e eu vou trabalhar com meus alunos os sacramentos, falar sobre Maria, sobre os santos. Bom, isso não pode, né? Então, trazer ao princípio de que é a minha religião que deve ser trabalhada, não tem como, né? É proibido. Então, é preciso trabalhar a dimensão geral, pluralista, como prevê, como eu falei anteriormente, a Constituição brasileira. Então,
Exatamente, né, no artigo 33, vai falar que o ensino religioso ela vai ser uma matrícula facultativa, né? O pai, de repente, ou o adolescente pode dizer que ele não quer assistir aula de ensino religioso, mas é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui como uma disciplina, né, de horários normais das escolas públicas e do ensino fundamental, no caso de vocês, né? Assegurado o respeito à diversidade, cultura, né, cultural e religiosa do Brasil, quaisquer formas de proselitismo. Então, está lá no artigo 33 de um documento chamado de LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que fala exatamente sobre a organização do sistema da educação pública brasileira, certo? Então, essa norma está prevista, então ninguém pode ser obrigado a estudar a disciplina de ensino religioso na escola. Isso pode ser facultativo, mas a escola é obrigatória ofertar. Então, a catequese, né, que é o que não pode existir, e aí nós vamos fazer essa diferença, né? O que é catequese, o que é escola dominical, o que é ensino religioso. Então, na escola, nós não poderemos ter, né, essa catequese, que é aquela que vai cuidar da iniciação do educando na tradição religiosa da Igreja Católica, que seria o chamado proselitismo. Então, pegar alguém e estimulá-la a ser de uma determinada religião. Então, isso é proibido. Na escola dominical, também nós temos o proselitismo, que é um espaço de instrução de doutrina do cristianismo evangélico, né? E o ensino religioso, que é aquilo que nós estamos tratando na aula aqui, é exatamente a área do conhecimento cujo foco é o fenômeno religioso e a religiosidade. Então, nesse princípio trabalhado, não há o proselitismo. Da importância, né, que o conteúdo do ensino religioso não deve servir ao proselitismo. Eu não posso chegar aqui, gente, abram a Bíblia Católica no livro de Reis, capítulo 3, versículo 4. Né? Mas ela deve proporcionar, essa aula de ensino religioso, aos nossos alunos elementos básicos que compõem a religião, para que se entenda exatamente o que são as doutrinas. Mesmo que eu trabalhe sobre determinada religião específica, depois eu vou trabalhar outras e depois fazer comparação entre as religiões, né, o que difere uma de outra. Então, esse ensino religioso ele não deve favorecer uma experiência de fé, mas ocupar-se da educação integral do ser humano, com seus valores e suas aspirações mais profundas. Né? Então, precisamos ver. E aí, nessa visão, nós vamos ter o objeto de estudo do ensino religioso. Né? Então, ele estudou o fenômeno religioso, que são as experiências religiosas individuais e coletivas, ou seja, as diversas religiões existentes no mundo. A religiosidade, né, que é a relação que o indivíduo possui com sua religião, e aí pode ser ritos, mitos, doutrinas, tradições, mistérios, ou seja, qualquer modelo de organização comunitária, onde as pessoas se juntam, né, para expressar a sua religiosidade. E a religião, né, que é exatamente a religiosidade expressa e estruturada em uma comunidade de fé. Então, com base nisso, eu espero que vocês tenham entendido, né, o que é que nós íamos discutir aqui quando se trata de religião e quando se trata de ensino religioso. O que é que difere? O que é que deve ser trabalhado na escola? Então, na escola nós vamos trabalhar o ensino religioso, respeitando a diversidade cultural, religiosa de todos os povos e todas as manifestações. E nenhuma escola pode ser adepta ou tendenciosa ao proselitismo de querer educar, né, aos seus alunos a uma determinada religião, né, seja A, B, C ou D. Então, eu quero agradecer a todos, né? Nós vamos na próxima aula passar uma atividade de fixação, vamos discutir através de um debate para que nós possamos melhor compreender o conteúdo do trabalho da aula de hoje, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.